Nesse vídeo aqui, nós falamos um pouco sobre o destino de Balin após sua ocupação do antigo reino de Moria. Vamos ver hoje o que aconteceu anos antes, quando Thror, assim como Balin, também tentou recolonizar Moria. Roda a vinheta. Olá, cinediemista, eu sou Liana Montenegro e te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Considere se tornar um membro por apenas R$ 1,99 ao mês. Confira os benefícios no botão Seja Membro logo abaixo. Khazad-dûm foi o reino mais famoso e mais glorioso dos anões. Foi ali que Durin, o mais velho dos 7 pais da raça dos anões, habitou, cuja linhagem nunca foi interrompida, pois, conforme se conta, 5 vezes nasceu em sua casa um herdeiro que era tão parecido com um ancestral que a eles também era dado o nome de Durin. E a este descendente os anões o consideravam como o próprio Durin reencarnado. A prosperidade e a fortuna em Khazad-dûm, após o término da Primeira Era, aumentaram muito e mesmo durante os anos sombrios em que o poder de Sauron já dominava, Eregion já estava devastada e as portas de Moria permaneciam trancadas, este reino continuou firme, pois seu povo era forte e numeroso, e a própria cidade no interior das Montanhas Nevoentas tinha salões fundos e fortes, de forma que nem o próprio Sauron ousou conquistá-lo. Porém, a sina dos anões mudou em 1980 da Terceira Era, quando as minas em Moria estavam em pleno vapor, enquanto os anões buscavam por Mithril, o metal valioso que a cada ano se tornava mais escasso. Eles acabaram despertando do sono aquele que viria a se chamar a Ruína de Durin, um Balrog de Morgoth que de alguma forma conseguiu fugir da Guerra da Ira, ainda no final da Primeira Era. O Balrog tirou a vida do rei Durin VI na ocasião e seu filho Nain I também morreu no ano seguinte. De acordo com o Conto dos Anos, os anões ainda conseguiram permanecer em Moria por mais um ano após o despertar desse demônio, mas por fim se viram obrigados a fugir de Moria no ano seguinte, e aqueles que conseguiram sobreviver rumou para o norte. E Thrain I, filho de Nain I, fundou um novo reino sob a Montanha Solitária. Assim nasceu Erebor. Durante o tempo dos anões ali, mesmo após idas e vindas entre Erebor e as Montanhas Cinzentas, eles prosperaram novamente, acumularam riquezas, encontraram a Pedra Arken e tinham a amizade de todos os homens que habitavam nas redondezas. Não só ali habitaram, mas também nas Colinas de Ferro, sob o reinado de Gror. Mas mais uma vez a paz dos anões seria perturbada, desta vez não por um Balrog, mas por um Draco de Fogo, Smaug. Infelizmente, o rumor da riqueza de Erebor se espalhou por toda parte, chegando aos ouvidos dos dragões. Como já vimos nesse vídeo aqui acima, os dragões, por algum motivo que não sabemos, porque gostavam muito de ouro. E Erebor foi um prato cheio para Smaug, que durante os dias do reino de Thror, acometeu inesperadamente a Montanha Solitária e desceu em chamas sobre ela. Mais uma vez, uma parte do povo dos anões foi morta, e os que sobreviveram tiveram de fugir para longe de sua terra natal. Felizmente, desta vez, o rei e o príncipe conseguiram escapar com vida do ataque mortal. Thror e Thrain II saíram dos salões por uma porta secreta e partiram para o sul com sua família exilados. Foi nesse contexto de exílio e desolação que, anos mais tarde, Thror decidiu partir sem dizer para onde e se despediu de seu filho Thrain, legando a ele e seus descendentes a vingança contra Smaug. E antes de partir, ele entregou a seu filho o único tesouro que ainda possuía, o último dos 7 anéis dos anões. Antes de continuar, eu aviso para você preparar o seu coração, porque esse relato é um dos mais tristes na história dos anões na Terra-média. Aliás, os anões são bem sofridos nesse universo do Tolkien. Eles obtiveram riquezas, mas sempre sofreram direta ou indiretamente por conta dela. Thror então resolveu partir da Terra Parda, onde morava, sem dizer para onde. Segundo suas próprias palavras a seu filho, "Vou-me para ver o que posso encontrar." Ele levou consigo um velho companheiro chamado Nar, e assim partiram para Moria. Curiosamente, quando chegaram perto do antigo reino, o portão estava aberto.
Nar desconfiou dessa situação e implorou a Thror que tivesse cuidado. Aparentemente parecia ser uma armadilha, mas Thror não deu ouvidos e entrou na cidade, altivo como um herdeiro legítimo que retorna. Nar, por sua vez, não entrou com ele, mas ficou escondido por dias, ali perto. Depois de um tempo, ele ouviu um grito alto, um toque de corneta e um corpo foi jogado para fora sobre os degraus. Já deu para entender o que aconteceu, né? O corpo, obviamente, era de Thror e sua cabeça havia sido cortada. Uma voz maligna veio do interior do portão. Vamos, barbudinho, podemos ver você, mas não é preciso ter medo hoje. Precisamos de você como mensageiro. Nar, ao se aproximar do corpo e constatar o triste acontecido, ouviu risadas órquicas nas sombras e uma voz que dizia: se os mendigos não esperam na porta, mas se esgueiram para dentro e tentam roubar, é isso que fazemos com eles. Se alguém do seu povo espetar sua barba imunda aqui dentro outra vez, vão ter a mesma sorte. Vá e diga isso a eles. Mas se a família dele quiser saber quem é o rei aqui agora, o nome está escrito no rosto dele. Eu escrevi, eu o matei, eu sou o mestre. E Nar viu que na cabeça de Thror estava escrito em runas anânicas o nome Azog. E esse nome para sempre ficou marcado no coração dos anões. Nar tentou recolher a cabeça de Thror, mas foi expulso pela voz de Azog e assim fugiu, chorando. E enquanto se distanciava, ao olhar para trás, viu que os orques haviam saído do portão e estavam retalhando o corpo e jogando os pedaços aos corvos negros. Muito triste essa história, né, gente? Coitado do Thror. Nar trouxe esse relato a Thrain, que ficou devastado e chorou por muitos dias. Mas por fim se levantou e decidiu vingar a morte de seu pai. Esse foi o começo da Guerra dos Anões e dos Orques, uma das guerras mais sangrentas e mortíferas da Terra-média. Essa guerra ficou conhecida como a Batalha de Azanubzar. Thrain enviou mensageiros a todo o povo espalhado no norte, leste e oeste. O povo de Durin juntou-se à hoste, pois aquela desonra ao herdeiro do mais velho de sua raça os enchia de fúria. Quando estava tudo pronto, os anões assaltaram e saquearam um a um os baluartes dos orques, desde Gundabad até Ulis. Os anões eram vitoriosos graças à sua força, suas armas sem par e, é claro, à sua ira contra Azog, pois o buscavam em todos os covis dos orques sob as montanhas. Os orques que haviam conseguido fugir do massacre que os anões vinham perpetrando, reuniram-se todos por fim em Moria. Os anões chegaram então no vale de Azanubzar, perto do lago de Keled-Zaram, uma área que outrora pertenceu ao reino de Khazad-dûm. Diante dos portões de Moria, os anões alçaram um grito que ecoou como um trovão. Azog liberou então uma multidão de orques que a princípio teve vantagem contra os anões, pois o dia em que essa batalha aconteceu era um dia de inverno escuro, sem sol, e os orques eram muitos. Thrain e Thorin foram ambos feridos e outros tombaram quando Thrain foi empurrado para uma mata de grandes árvores não longe de Keled-Zaram. Dizem que foi nessa ocasião que o escudo de Thorin se fendeu e ele o jogou fora e cortou com o machado um ramo de carvalho e o segurou na mão esquerda para desviar os golpes dos inimigos. Desse modo ele obteve seu nome, Escudo de Carvalho. Em outros pontos, a batalha se voltava para lá e para cá, com grande matança e perdas em ambos os lados. Até que os anões das Colinas de Ferro, juntamente com Nain, ganharam um dia, pois chegaram mais tarde na batalha e estavam descansados. Nain, então, diante do portão de Moria, provocou Azog, chamando-o para fora, que saiu com sua hoste de outros igualmente fortes. Ambos começaram a lutar, mas a esta hora, Nain já estava mais cansado e Azog descansado. Assim, em um lance durante a luta, Nain tropeçou após Azog chutar sua perna e ele golpeou o anão no pescoço. O colar de malha resistiu ao golpe de Azog, mas ele foi tão pesado que o pescoço de Nain se quebrou e ele caiu.
Nesse momento, Azog sentiu-se vitorioso, mas sua satisfação se transformou em fuga quando, ao olhar para o vale, ele viu que suas hostes estavam sendo massacradas pelos anões. Aqui entrou em cena Dain Pé de Ferro, filho de Nain, que subiu os degraus atrás de Azog com um machado rubro. Esse foi o fim de Azog, assim como Thror. Ele teve sua cabeça cortada pelo anão. Você talvez possa estar confuso ao me ouvir dizer que Azog morreu pelas mãos de Dain Pé de Ferro e não pelas mãos de Thorin Escudo de Carvalho. Mas assim sucedeu segundo a narrativa do livro, diferentemente da adaptação para os cinemas de O Hobbit, onde Azog é morto por Thorin. Essa é uma diferença bem grande entre o filme e o livro, pois na verdade, na época da demanda de Erebor, Azog já estava morto há anos. O feito de Dain foi considerado notável, pois na época que Pé de Ferro matou Azog, ele era considerado ainda um garoto pelo cômputo dos anões. A cabeça de Azog foi levantada sobre uma estaca, mas apesar da vitória, os anões não sentiram alegria, pois grande foi o número de seus mortos. Thrain então desejou entrar e tomar Moria para si, mas os demais anões não partilhavam do mesmo desejo, pois a maioria deles estava ali apenas para vingar a morte de Thror, não tomar o reino de Khazad-dûm. E dentre estes anões, alguns sequer pertenciam ao povo de Durin, mas eram de outras casas dos anões e desejavam retornar cada um para sua terra. O próprio Dain disse a Thrain que não entraria em Moria, porque tão somente ele havia chegado à porta de Moria perto o suficiente para ver as sombras que dominavam aquele lugar. E ele sabia que no momento em que entrassem, mais cedo ou mais tarde, eles acabariam sendo pegos pela ruína de Durin. Após esses eventos, os anões se dispersaram novamente. Dain Pé de Ferro e os de sua gente voltaram às Colinas de Ferro, e Thrain e Thorin, com os que restavam de seu séquito, voltaram à Terra Parda e ali permaneceram por mais um tempo, até que Thrain, igualmente perturbado como seu pai Thror esteve anos antes, resolveu partir para Erebor. Mas eu não vou cobrir essa história aqui hoje, vamos falar dela futuramente. Por hoje é isso, eu quero deixar os meus agradecimentos aos queridos membros do meu canal. Um grande abraço para vocês. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e se você quiser me ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também gosta das histórias envolvendo a Terra-média. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu! Mais uma coisa, veja esses vídeos aqui para você entender ainda mais a história de hoje. Beijo!